Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje eu estou aqui com a Valquíria Nicterói. Acertei. Esse nome trava-língua, lindo. Seja muito bem-vinda, Valquíria, professora, pré-candidata a vereadora de Niterói. Sim. Valquíria Nicterói de Niterói. Ela é dona de Niterói, gente, é isso, basicamente. Seja muito bem-vinda, Valquíria. Oh, obrigada, Juju. Tô muito animada de estar aqui. Também tô feliz. Me conta um pouquinho da sua história. Por que eu tô aqui diante da rainha de Niterói? Da Valquíria Nicterói. Inclusive, eu usou que eu falo que quando eu for prefeita, eu vou. Em Niterói tem uma estátua. É uma cidade de fundação indígena, né? E o indígena que, enfim, ganhou ali o direito àquilo é o Araribóia. E aí tem uma estátua dele bem lá no terminal das barcas, nossa, assim, uma estátua enorme. Eu falo que quando eu for prefeita, eu vou fazer uma estátua minha também, junto com o Araribóia. Mas bom, eu sou professora. Mas você é de Niterói. Eu nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo. E aí comecei a recuperar meus… Na verdade, Niterói e São Gonçalo são cidades Vizinhos. siamesas, né? São juntas. E aí, só que São Gonçalo é uma cidade com um perfil absolutamente diferente. É uma cidade, enfim, com um ciclo de gestões políticas muito complexo. Uma população muito mais empobrecida que Niterói, que Sim. tem ainda um dos maiores IDHs do Brasil e etc. Então, normalmente a galera sai de São Gonçalo para trabalhar em Niterói ou no Rio e tal. E a vida ativa, né, é em Niterói. Eu começo a fazer esse movimento mais ou menos com uns 15 anos, assim. Que é quando eu vou fazer o curso normal, o curso de formação de professora. Né? Cresci em São Gonçalo. Costumo brincar que a minha vida pra fora começa… Quando eu conheci a Pastoral da Criança, eu cresci na igreja. Que é muito engraçado, assim. Quem me conhece hoje em dia não imagina, né? Assim, porque eu sou uma pessoa Você cresceu numa igreja? Eu cresci na igreja. Cresci na igreja católica. Minha mãe era carolíssima, assim. A gente ia pra igreja de segunda a segunda. E aí… Só que a minha mãe também era super ativista, assim. Super… Sim. Sempre tava fazendo coisas, assim. Ela ia mais na igreja que o padre. E aí… ela fundou um núcleo da Pastoral da Criança. E aí eu me apaixonei, adorei aquilo. A Pastoral da Criança é uma organização vinculada à Igreja Católica, né? Sim. Mas é tipo uma ONG e tal. E eles fazem um trabalho de acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade nutricional, com pesagem, com assistência de vários tipos. Eu me apaixonei por aquilo, eu já era uma criança super assim. Minha mãe, meu apelido lá em casa era Benjamin Button. Minha mãe falava que eu nasci velha. Adulta, já. velha. Eu nasci muito velha, não gostava. E eu era super preocupada com essas coisas de causas sociais e por que as pessoas eram pobres. Sim. Embora a gente também fosse pobre, mas eu sabia que tinha gente mais pobre. E aí eu comecei na pastoral, cuidando daquelas famílias e fazendo um trabalho com as crianças. Nessa época eu queria ser freira. Olha só. Jura? Queria ser freira. Eu achava que isso ia ser… Na verdade, eu queria ser padre, né? Eu não tinha entendido isso, eu queria ser padre. Maravilhoso. Mas aí não podia. Acho que não Tinha vai dar. uma pequena diferença. Comecei a infernizar na paróquia. Foi a primeira coroinha mulher da minha paróquia. Infernizei tanto o padre que ele falou, pelo amor de Deus, bota uma túnica aí, vem me ajudar a dar hóstia pro povo. E aí, mas na verdade eu achava que eu ia conseguir furar esse negócio numa época. Então eu falei, se eu fui a primeira coroinha, eu posso ser a primeira mulher padre. Por que eu não posso ser? Eu já tinha esse delírio de grandeza desde pequena, né? E aí, comecei nesse trabalho, depois… A igreja parou de fazer sentido pra mim em algum momento. Fui catequista por muitos anos. E aí, sempre em comunidades muito carentes. A minha igreja era uma comunidade muito empobrecida lá em São Gonçalo. E eu comecei a dar catequese e percebi que as crianças eram analfabetas. E eles não conseguiam ler a Bíblia porque eu não sabia ler. E aí, eu comecei a alfabetizá-los através da catequese. E aí, a minha vontade de ser professora começou muito naturalmente, a partir daí. a aparecer. Aí fiz de 14 para 15, eu fui fazer curso normal. Falei, não, então vou ser professora. É isso, vou dar aula e tal. Nessa época eu já tava começando a questionar mais a igreja. Aí a gente começa a ouvir as histórias, né? Inquisição, não sei o quê, bababá, meu que Deus. negócio é esse? Que vocês queimaram a galera? Queimou gente e tal. E aí eu falei, não, tá esquisito pra mim. Eu sou bissexual. E nessa época… Já sabia disso? Eu já sei que eu entendia? sou bissexual desde que eu tenho 8 anos. Mas me apaixonei por uma colega da escola, assim, perdidamente. Sonhava com ela. Hoje em dia é minha amiga.
E aí, mas nessa fase, isso começou a ficar muito… Parou de fazer sentido pra mim. Por que que não podia? E aí, eu fui fazer curso normal. E aí, comecei a ter contato, né, com as teorias críticas do mundo. Sociologia, filosofia e tal. E aí, eu lembro que eu fui pro padre e falei assim, olha, padre, não dá mais, tá? Não quero ser mais você, não. Falei, não vai dar, não vai ter como. Falei, cara, eu me sinto… E como eu era muito fiel, eu estudava igreja, eu era muito… Eu falei, olha, eu tô Você tinha fora… nascido naquele ambiente, né? Não nasci, a gente foi pra igreja com uns 7, 8 anos, assim. tá. Minha mãe encontrou Deus. Encontrou Deus de verdade. Encontrou de verdade. Casou-se e ficou lá. Eu falei, olha, eu sei o que a igreja quer. E eu não tô querendo mais isso, é melhor eu sair. Eu tinha um padre que era padre germano, um querido até hoje. Ele falou assim, eu não tô te expulsando, tá? Você que tá dizendo que você vai. Sim. Minha porta tá aberta pra você. Falei, mas não é correto, né? Eu estudei essas coisas todas, então tô indo, vou seguir meu caminho. E aí fiquei nesse limbo aí. Eu acho que eu tomei a educação como a minha religião. Eu sempre tive uma vinculação muito forte com as coisas da religião, porque fui criada nesse ambiente. Sim. E eu tomei a educação como isso, e quando eu começo a estudar a educação, eu falo, não, tá. Antes era a caridade, agora é com isso aqui que eu vou mudar. É a educação que vai mudar o mundo. Que eu vou mudar o mundo. E aí, peguei essa parada. Logo depois que eu entrei no curso normal, muito pouco tempo depois, uma professora minha que me dava aula. E eu falo isso, assim, hoje eu acho que eu sou fruto de muitas pessoas que acreditaram em mim. Sim. Ela veio e falou assim… Eu tinha acabado, né, de sair de essa transição de São Gonçalo pra Niterói. E ela falou assim, eu trabalho num lugar que precisa conhecer você. Aí eu falei, nossa, Que importante que eu sou, né? Você quer que me conhecer? E aí caí num lugar muito especial na minha vida, que é uma escola, lá em São Francisco, num bairro de classe média de Niterói, que é uma associação de pais e professores, sem fins lucrativos, uma associação comunitária. Uau. De educação, que é uma parada que rolou muito em Niterói, nos anos 90. Niterói tem um histórico de 30 anos de governos progressistas, né? A gente tem uma classe média progressista bem protagonista na cidade. E essa galera fundou várias associações desse tipo. Escolas com esse perfil. E aí caí nesse lugar. Que era tudo que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu vim daquelas escolinhas de bairro… Com uma educação muito fundamentada no que a minha mãe acreditava. Minha mãe era uma pessoa super… embora não tenha tido grandes oportunidades, mas muito antenada e muito focada na nossa educação. Ela entendia que a educação era o que abre porta pra gente ter outras coisas. Então ela ia se dedicar muito a isso. E era. Eu reconheço muito as marcas da oportunidade que eu tive de ser educada por quem fui em tudo que eu consigo fazer. E aí, saí desse universozinho, assim, de um bairro esquecido por Deus, em São Gonçalo. Adorei esquecido por Deus. Quando as pessoas me perguntam, eu vim do Arsenal. Mas o Arsenal era como? É um bairro rural? Eu falo, gente… Já viu Coragem, o Cão Covarde? Lugar nenhum? É o Arsenal. E aí, a escola era um negócio que eu nunca tinha visto. Não, uma escola pequenininha. É um ovinho, assim. Essa escola da associação que você foi dar aula. Exatamente, é um ovinho. Ah, é pequenininha? É pequena, é uma escola pequena, mas com tudo que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, eu comecei, inclusive, a ter contatos com pessoas que… O Serafine deu aula nessa escola. O Henrique Vieira deu aula na escola. Foi meu colega de trabalho, fizemos vários projetos juntos. A Thalíria já passou por lá, o Freixo já passou por lá. Então eu caí num universo que, embora pequenininho, era super expandido. E aí eu falei, opa, tem outro mundo acontecendo aqui. É um universo de privilégio intelectual, de totalmente político. Cara, tem um episódio que me marcou. Assim, porque eu fui criada… Minha mãe sempre disse, você é pobre, você é negra. Se você não for a melhor, você não vai chegar a lugar nenhum. Sempre vai ter. Inclusive, a minha pesquisa é especificamente sobre o racismo no ambiente escolar. E eu começo descrevendo o primeiro episódio de racismo que eu me lembro na minha vida. Que é quando a diretora da minha escola… E eu só tirava 10, porque minha mãe só admitia que eu só tirasse 10. Uma outra colega minha, que era minha amiguinha da escola e tal. Lourinha, de olho azul e tal, cara de anjinho. Tirou 10 também em tudo. E aí a diretora da escola entrou com uma boneca pra dar ela. E aí eu falei, mas ô tia, eu também sempre tiro 10. Você não comprou boneca? E aí ela fez uma cara assim de… Você? E saiu da sala. Inclusive, eu descrevo esse episódio como a boneca. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Falei, mãe, olha, aconteceu isso na escola, não entendi por quê. E a minha mãe falou, você é pobre e você é preta.
Não importa quão melhor você seja, você está atrás. Sempre vai ter uma lourinha na tua frente pra levar a sua boneca. Então seja a melhor. E ela repetia isso insistentemente ao longo da minha vida toda. E aí eu acho que essa boneca se materializou de novo nesse dia. Porque eu tava dando uma aula pros meus alunos. Eram crianças, sei lá, de 7, 8 anos. E aí eu falei assim… Isso não era tão comum. Essa escola não tem um perfil tão classe média altona. É mais classe média, média mesmo. Mas tinha ali uma criança, enfim, de um outro universo. E aí eu mostrei a Mona Lisa. Fui falar, acho que sobre referência de arte, mudanças na arte, alguma coisa assim. Mostrei a Mona Lisa. Aí ela falou assim, ih, eu já vi esse quadro. Eu falei, todo mundo, minha filha, é a Mona Lisa. E aí ela falou, não, eu vi lá no Museu de Vidro. No Louvre. Aí eu falei, no Louvre? Ela inclusive, é pequenininho. Aí eu fiquei parada uns 10 minutos olhando pra cara daquela criança, recolhida a minha significância, né? E aí eu falei, realmente eu tô num lugar diferente. Sim. Tô numa coisa diferente. Foi quando sua ficha caiu realmente que Exatamente. Eu falei, cara, essa criança de 7 anos foi no Louvre. Ela viu. E aí eu percebi que tudo que eu buscava apresentar como experiência a eles já estavam vivendo. E aí me caiu a ficha de que talvez educar aquelas pessoas para que elas fossem bons seres humanos era muito importante. Sim. Mas que era mais importante ainda educar gente como eu, até mesmo a oportunidade que aquelas crianças. Com certeza. E aí foi quando eu comecei a direcionar o meu olhar para uma educação para crianças pobres. Por que que eu não tinha tido a mesma coisa que elas? Por que que quando eu chorava na escola, a professora mandava eu ficar quieta? E quando eles choravam, a diretora me mandava abraçar e acolher? Sim. E aí, essa diferenciação foi ficando mais gritante pra mim. Eu comecei a olhar mais e perceber que essa diferença, ela não estava na escola. E eu acho que é assim que eu caio na política. No ensino médio, eu já estava tendo contato com a galera de Grêmio e tal. Fundei Grêmio na minha escola, comecei a conhecer partidos políticos. Mas o meu partido ainda era educação. E muito apaixonada pelo ambiente em que eu estava. Sigo sendo muito apaixonada por aquela escola. Enfim, é um negócio muito precioso pra mim. Mudou minha vida ter estado ali. Mas me dá um clique de que o problema não estava na escola. E eu pensava assim, tá, eu tenho 20 crianças. Aí que eu falo da minha megalomania. Falo, cara, eu tenho 20 crianças aqui na minha sala. Vou educar eles pra serem seres humanos muito legais. Mas, poxa, se a gente tivesse uma educação pública diferente, Sim. a gente educaria muitas crianças pra serem pessoas legais. Eu falei, então eu preciso sair da escola. E foi pra escola pública? Fui pra escola pública, passei num concurso, dei aula na escola pública. E pouco tempo depois, na verdade, nesse período… E aí é quando eu conheço o partido que eu tô até hoje, que é o PCdoB. Me filiei ao PCdoB e começo a militar organizadamente. Aí eu falo, tá, eu continuo na escola, mas tem outra luta por fora que também precisa ser feita. Então eu vou começar a passear por esses 2 lugares. Permaneci dando aula até a minha primeira candidatura. E como é que foi a sua experiência na escola pública? Você conseguiu fazer essa diferença? Eu acho que sim. Cara, eu me lembro… Não gosto de falar isso, porque as pessoas vão… Vai que elas ouvem depois, né? Mas… Espero que elas ouçam. Eu espero que elas ouçam. Eu falo que eu sou uma professora revoltada. Porque… E eu entendo por quê. E na minha pesquisa eu falo disso, né? Assim, por que a gente violenta crianças? Porque nós fomos violentados sem perceber. É um ciclo, né? É um ciclo, né? E eu caí, escolhi uma comunidade pra dar aula. Ninguém queria entrar lá, porque é uma comunidade que toda hora tem tiroteio e tal. Mas eu moro na favela, desde que eu fui pra Niterói. Quando eu ingressei na universidade, eu fui morar no Morro do Palácio, que é a comunidade que eu moro hoje. Que é uma comunidade super perto da UF. E entrei na universidade naquele ciclo de cota, reúne, expansão. Então eu era um monte de pobre, indo morar numa cidade super cara pra fazer faculdade. E aí meus amigos nos juntamos e montamos uma república no morro. E então não era problema pra mim ir pra favela, né? Enfim. Fui lá dar aula na Grota. E eu lembro que no primeiro dia a gente entrava, dava aula uma semana, depois tinha reunião de pais. E a diretora falou pra mim assim, olha, as mães aqui, elas não querem saber de nada. Elas querem deixar as crianças aqui pra poder ter esse tempo livre. Se ninguém vier na reunião, não fica chateada. Ela perguntou assim, a primeira vez que você estava na escola pública? Eu falei, sim. Ela falou, então eu vou te dar um conselho. É muito difícil.
tá? Mas assim, não desanima não. Desanima não. Aí eu pensei Não dentro da minha gostamos, cabeça, piranha, Pois falando é. mal das mães. Porque aí, né? Em vez às de vezes- ela fazer diferença, que inclusive ela tem, né? Exatamente. Poder pra isso. Aí eu pensei, que essa vaca tá falando mal das mães só porque elas são faveladas? Então tá bom. Você Aham. vai ver só. E aí eu passei uma semana na porta, falando com as mães. Oi, mãe, Oi, vamos. mãezinha, vou fazer um café da manhã pra gente. Vem, não sei o quê, babá. E aí passou, chegou o dia da minha reunião. Eu tinha 20 alunos. Era o grade 2, crianças de 2 anos. Tinha 20 Nossa, alunos. crianças pequenininhas. Pequenininhas. Eu fui pra educação infantil, que eu amo, inclusive. Uhum. Eu tive 17 mães na reunião. E as 3 que não foram marcaram comigo pra ir depois pegar o relatório das crianças. Aham. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz durante todos os anos que eu tinha dado na escola particular. Escrevi um relatório de cada criança, Sim. sentei, deixei as mães lerem o relatório, expliquei cada coisa, expliquei a orientação do meu trabalho, expliquei pontos que eu achava que poderiam ser controversos. Então eu expliquei, olha, aqui na sala não divido menino e menina, eles são crianças. Eles têm 2 anos, pra eles não é importante. Ali no cantinho tem uma caixa de fantasia. A caixa de fantasia tem fantasia. Cada um usa a fantasia que quiser. Então não tem separação. E expliquei o que eu achava que podia ser um ponto de problema na favela. Que a gente sabe que é onde as pessoas são ainda carregadas de muitos preconceitos culturais no sentido religioso. São mais no conservadoras, sentido, né? São mais conservadores, né? E eu falei, enfim, expliquei o que eu achava que podia ser problema. E a minha reunião durou 4 horas, que era o que a minha reunião durava na minha escola normal, né? Eu tinha o turno da minha aula pra fazer reunião com os pais. Sim. E eu lembro que toda hora eles ficavam entrando assim na porta. Nossa, tem mel aqui. Nossa, esse café tá mais gostoso. Me apressando pra acabar a reunião. E aí, eu pensando assim, não vou acabar nada. Vou dar a elas o que eu dou, o que eu acho Sim. que tem que O ser. se fazia e na tal, escola exatamente. particular da classe média, você repetiu na escola pública. E tinha esse movimento. Ó, tal comportamento aconteceu, chamar a mãe pra conversar. Ah, ele bateu. Tá batendo muito. Chama a mãe pra conversar. Ah, eles são assim, são violentos. Falei, não, chama a mãe pra conversar. E mantive esse ciclo. E eu acho que… Acabou que depois que eu fui pra escola pública, eu não fiquei tanto tempo, né? Eu fiquei 3 anos e saí porque eu assumi a minha primeira legislatura. E aí, cara, isso é muito doido. Porque eu dava aula pra crianças de 2 anos. E… quando eu me candidatei pela primeira vez, eu tinha crianças que já tinham sido minhas alunas há 3 anos atrás. E uma mãe me mandou uma mensagem falando assim, olha, levei a Laura pra votar comigo. Quando ela viu a sua foto, ela gritou, minha tia! Eu falei, cara, mas ela tá com 5 anos. Como que ela lembra da professora de 2 anos dela? E ela falou, cara, ela lembra de você até hoje. Ela fala de você. E aí eu falei, cara, não é possível, assim, tipo, isso marca. Claro. Isso marca. Eu encontro Não, professor… Um professor pode mudar completamente o rumo da sua vida, né? Exatamente. Eu encontro os pais dos meus alunos desses primeiros anos ainda e as pessoas lembram, né? Que meu filho não falava, começou a falar com você. Meu filho tinha tal coisa, começou a fazer com você. Então eu percebi quanto uma intervenção positiva e diferente, né? Fazia diferença realmente para aquelas crianças. Em especial a coisa do acolher. Muito. Porque eu lembro que uma vez uma colega, a criança fez uma besteira e ela repreendeu ele de maneira, assim, muito agressiva. E aí eu falei, cara, assim, não precisa, né? E aí ela falou assim, é tudo favelado. Eles têm que aprender que a vida é dura, desde agora. Na hora eu não soube responder, e aí eu falei, ou seja, a gente vai maltratar as crianças, porque já que o mundo vai ser cruel com eles, A gente começa eles vão desde já, ficar com 2 resistentes desde agora. E aí, isso me deu gatilho pra minha pesquisa, pro que eu queria escrever, pro que eu queria estudar. E eu falei, cara, eu preciso escrever sobre isso. E eu começo, inclusive, o meu trabalho monográfico falando assim, esse é um texto perigoso. Assim como o Fanon guardou o seu primeiro texto por muitos anos, eu ainda não sei se essas palavras podem ser ditas ao mundo, porque eu sei o quanto a minha classe profissional é fragilizada. Eu sei o quanto já se ataca a educação. Tacar pedra em professora, né? Já Tacar pedra em professor já é um negócio comum. Agora, escola pública, imagina, tão desafiador. mas se eu não chamar as minhas colegas pra pensar no que elas estão fazendo, eu também tô sendo. Então não me adianta reclamar. Tá sendo conivente, né? Eu tô sendo conivente. Eu não posso continuar sendo conivente com a violência que se pratica com as crianças pobres, negras, na escola pública. E até para que essas crianças não se tornem adultos violentos, se elas
forem tratadas dessa maneira, não tem como. Aí não tem escolha Exatamente. mesmo. E perceber como que as pessoas fazem isso achando que é o melhor. Sim. Achando que é o melhor E pra isso foi eles, muito né? fácil pra você enxergar, porque você veio dessa escola particular, com toda essa preocupação, né? Foi muito bom essa sua trajetória por isso. E me chocava muito, porque que… Cara, como assim? Você mandou a criança calar a boca? Pode mandar a criança calar a Sim. boca. Eu ficava assim, tipo, apavorada. Pegou pelo braço a criança, tipo… Meu Deus, vocês são monstros. E não são monstros, são Sim, só… tá todo mundo sobrecarregado, exausto, sem saber o que fazer. Cara, eu tinha colegas que já eram aposentadas. E voltavam pra dar aula pra criança de… Cara, criança de 3 anos tem uma energia. Eu Não, tinha isso um que subia. eu não daria. É dificílimo. E eles eram 20, entendeu? É. Eram muitos contra nós. Então eu Muitos. entendo a pessoa ficar Claro. louca. Mas… E a educação no Brasil, ela tem esse senso comum, né? De que é por amor. De que é a minha vocação. Então não é trabalho, não é profissional. Principalmente educação infantil, né? Principalmente educação infantil. E eu tipo fico quase pensando uma cuidadora. isso. Exatamente. Sabe que o médico, eu penso isso. Você pensa em cada coisa que você diz pra criança o tempo todo? Sim. Porque ali é o meu trabalho. Eu estudei pra fazer isso. Eu sei o que eu vou dizer que vai causar uma reação X na criança. Então, eu preciso pensar nisso o tempo todo. Será que alguém opera um coração sem pensar a posição das veias? Não. Então, eu que sou professora, que esse é o meu trabalho, e uma profissional que estudou pra isso, eu não posso tratar uma criança de qualquer jeito. Ou como eu fui tratada na minha casa. Não posso viver no apanhei e não morri. Não posso viver no… Me zoaram e eu aprendi. Eu sei que tem outro jeito de Até porque fazer. não existe. Isso é mentira, né? Que não morri, A conta chega, morri a a conta beça. chega, Morri a exatamente. beça. Tô aí A conta- gastando tá todo rios mundo de cheio- dinheiro com terapia. Exatamente. Então, é difícil perceber como se naturaliza a violência sobre determinados corpos. Desde Nilma a Lino… infância. É um trava-língua o nome dela. Nilma Lino Gomes escreve Infâncias Negras, que é um livro muito bacana, falando sobre essa experiência de ter um corpo que é odiado antes que você compreenda o que é isso, né? E é uma violência que realmente, assim, eu entendo. Porque que depois um moleque desse vai fazer Facilmente pega uma arma pega uma arma atira e em quer, alguém. quer atirar em alguém. Sim. Né? Sem justificar, óbvio, assim, né? Não, Porque… mas a gente contextualiza. Exatamente. Se você é A gente não violentado o justifica, a tempo gente todo, né? Uma hora você quer responder. Sim. Então, é isso. E aí você, professora dessa escola pública, já estava afiliada ao partido e já tinha ideia de se candidatar? Não, tinha pavor disso. Pavor. Já tinha feito campanha de vereadores. Já trabalhava com vereadores. Porque quando eu fui pra escola pública, eu fiquei um tempo ainda auxiliando no gabinete de um vereador com quem eu militava, um vereador do partido. E eu vi, assim, já tinha muitas referências. Já era fã da Jandira, fã dessas mulheres Benedita, essas grandes mulheres parlamentares. Mas quando eu comecei a acompanhar o vereador mais de perto, eu percebi que é uma vida que exige de você uma entrega muito grande. E eu tinha muito medo da exposição. Eu sou muito escacetada, assim, né? Eu acho que depois que eu saí dessa minha fase carola, eu falei, não, tá. Então, proibições e Pois regras eu não curto. Vou viver do jeito que eu acredito. Virou uma grande hedonista. Exatamente. E aí não pode ser vereadora. Meu filho, encontrei Dudu Paz, doidaço no samba. Pois é, mas pra uma mulher mas homem preta… pode, branco. Exatamente, pô, preta, favelada, nova. Porque eu sou considerada muito novinha pra fazer política, né? Pra ser cara. Fiz 31 agora. Eu tinha muito medo disso. Eu falei, gente, eu não posso. Eu bebo cerveja, eu fico caída em boteco. Eu dou pra quem me dá na ideia. Eu troco de namorado Sim, 3 meses. você não tá afim de manter essa… Falei, cara, não tem como. Tem que fazer aquelas roupas horrorosas, entendeu? Aquele negócio… Não quero isso. Em 2020, na verdade antes, em 2016, a legislação eleitoral mudou. E os partidos iam passar na eleição seguinte, que seria 2018, a disputar com chapas próprias. Que a gente chama de chapa puro sangue. Sem coligação. As coligações acabaram. E as coligações garantiam a eleição de muitos parlamentares. E aí o partido ia ter que lançar… As suas próprias… montar suas chapas próprias. E aí o Léo, que era esse vereador que eu trabalho, chegou e falou assim, Val, se eu te pedisse pra ser candidata, você seria? Aí eu falei, não. Não. Falei, vou fazer a sua campanha com maior felicidade, mas não. Aí ele falou, mas e se fosse pra ajudar o partido?
Aí eu falei, se for ajudar o partido, eu faço, né? Já fiz tanta coisa doida aí pra ajudar o partido. Aí ele, então acho que a gente vai precisar que você seja candidata. Falei, tá. E aí a UJS, que é a Juventude do PCdoB, tava com uma campanha de projeção de lideranças que era Ocupe o Poder, em 2018. E aí o Léo montou uma chapa, né, lá na nossa cidade com 32 ou 22 candidatos, uma coisa assim. Mas muita gente. Pegou todo mundo que tinha algum potencial e tacou pra ser candidato. E aí o que a gente fez pra ninguém brigar? Trouxe o fundo eleitoral e dividiu igualmente pra todo mundo. Então cada um pegou R$1.000. Nada. Eu peguei mais o meu salário do mês de professora. Juntamos e fomos fazer uma campanha eleitoral. Uma campanha para deputado estadual, me lembro, em 2018. E era eu, os meninos da UJS, as mães de aluno que quiseram me apoiar, assim, e tal. E aí a gente usou hoje, que foi o voto mais barato do partido. Porque eu ganhei R$1.000 e fiz 1.300 votos. E aí a gente nem esperava isso, né? A gente achou que ia ser um fiasco, um negócio que não ia dar nada. E depois dessa primeira candidatura, eu percebi que muitas pessoas continuavam me acessando e me buscando como uma referência política. Mas é uma estratégia, é um caminho político, né? Mesmo que você né? seja Aparecer. candidato, exatamente, candidato pra perder. Porque às vezes a gente não Exatamente. entende, por que a pessoa tá ali se candidatando. Algum objetivo tem. Mesmo sabendo que não vai ganhar. Não, porque às vezes fica assim, cara, por que essa pessoa tá aí? No caso, na primeira, eu queria ajudar o partido. Eu fui tipo cabrito pro abate. E na época, pra mim, foi difícil. Porque a gente tinha fundado um pré-vestibular lá na minha comunidade. E o projeto tava começando a ganhar corpo. E eu tinha muito medo de… né, Sim. eu coordenava o pré-vestibular, então isso podia fragilizar o projeto. Tinha várias outras coisas que eu tinha medo daquilo ali dar ruim. Deu certo, fiz lá meus votinhos. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam me acessando nesse lugar de referência. E pro partido também, isso, olha, a gente tem uma figura aqui que tem projeção e tem uma coisa real. Tem uma potência. Exatamente. Em 2020, vinha a eleição municipal. E aí, pandemia, trancada em casa. E eu tava dando… Aí eu saí dessa primeira escola que eu dei aula, a EM, né? Que é essa primeira escola privada. E eu fui pra uma outra escola privada com um perfil muito semelhante. Que eu tava também apaixonada. Falei, quero experimentar uma outra coisa e tal. E fiquei lá e no município, né? Na escola pública e privada sempre. Tava apaixonada pela escola, tava amando os meus bebês. Então, na escola pública, eu tava no maternal. Eu ficava, sabe, assim, descobrindo aquelas primeiras coisinhas e tal. Tava apaixonada. E aí o partido vem e fala assim, olha, você vai ser candidata novamente. Eu falei, não vou. Mas já tava rolando a pandemia? Já tava rolando a pandemia. E era aquela coisa de faz campanha como e tal. E eu dando aula online pras minhas crianças de 8 anos, desesperador. E mandando vídeo pras mães fazerem atividade de estimulação com os meus bebês. Sim, assim, um caos. Não, caos, uma coisa muito louca. E aí… eu fiquei uma semana, assim, com febre emocional. Morrendo, tremendo, sofrendo. Já tinha tido Covid 2 vezes e tal. Aí, mandei uma mensagem, fiz uma carta enorme falando que eu não ia ser candidata. Não vou ser candidata, não quero abrir mão da minha escola, do que eu tô fazendo, tô muito apaixonada e tal. E aí, a presidente do partido botou a máscara e apareceu no meu portão, no meio da pandemia. Falei, você não pode entrar. Ela, posso sim, abre a porta. Sentou, fez uma conta, assim, escreveu todo mundo que ia ser candidato na nossa chapa e falou assim, o cavalo não passa selado 2 vezes no mesmo lugar. Se você não montar no seu cavalo agora, talvez você esteja perdendo a sua grande chance. E aí eu falei, mas eu nem queria isso. Aí ela falou, mas muita gente quer que você seja. Eu acho que você devia montar na cela. Aí eu passei mais uns 3 dias com febre, louca, em casa. Aí mandei uma mensagem falando pra ela, tá bom, você, deixa eu conversar com a escola primeiro. Fui conversar com a escola e aí eu já entrei chorando na reunião, desesperada, na tela, assim, sem poder falar com as pessoas. Falei, cara, vou abandonar minha turma no meio do ano, no meio da pandemia. Como é que eu vou fazer isso? Que pessoa eu sou, que professora eu sou? E aí, quando eu conversei com as diretoras da escola, elas falaram, Valquíria, a gente acredita muito em você. A gente nunca achou que ia ter você muito tempo aqui com a gente sabia que você ia pra coisas maiores. Vai que a gente vai estar com você. Eu falei, cara, não é possível. Será que as pessoas estão querendo mesmo isso? E aí fui. Mas aí eu acho que a carreira política tem um pouco isso, né? As pessoas acabam indo porque não tem muita escolha.
é levado a isso. Hoje em dia eu falo que é melhor a gente fazer do que quem tá contra nós. Não, se a gente não fizer, vai ter sempre alguém ocupando. Exatamente. Mas eu percebo que tem isso aí, essa história. Já teve algumas bem fodas. E acontece. Tem uma hora que você percebe que não tem mais jeito. É. E tem uma coisa que eu falo hoje, que a política, ela te exige habilidades muito específicas. Pra que você seja a figura que fica lá, você tem habilidades muito específicas. Não é só conseguir ser legal e conquistar as pessoas. Você precisa conseguir gerir determinadas coisas e construir certos movimentos. Até porque a política é um mundo muito à parte de todo mundo, né? É um multiverso que muito pouca gente sabe que existe e como funciona. E eu tô agora há 10 anos no PCdoB. Então eu tinha uma experiência com a convivência política que eu acho que me formou de determinadas maneiras. Eu falei, tá, eu reconheço que é o que eu devo fazer. E aí, mas perguntei pra todo mundo antes. Eu sou do candomblé, fui na macumba, perguntei pros espíritos, perguntei pra todo mundo. Acende vela. E todo mundo te abençoou? Todo mundo falou que eu tinha vindo à Terra pra fazer isso nessa encarnação. Ih, Falei, porra, mas cuidado agora… com aquilo que você pergunta, hein? Falei, porra, eu devia ter perguntado isso, devia ter ficado só na minha cabeça. Falei, então tá bom, vou fazer. E fui. E, cara, tem uma coisa que eu acho que hoje é o mais sensacional, assim, pra mim. Na minha primeira candidatura, a galera da minha comunidade, ninguém acreditou que eu ia entrar. E na favela as pessoas votam em quem vai ganhar, porque vai arrumar um emprego, porque vai arrumar um negócio, porque vai ganhar R$200, porque a vida é essa. Embora eu já tivesse o pré-vestibular, já tivesse uma galerinha que me conhecia e tal, mas não era, né? Eu nunca me projetei pra ser a grande liderança da minha comunidade. Eu fazia ali o que eu podia, fazia minhas coisinhas e tal. Bati na trave, me elegi, né? Fiquei em segundo lugar na chapa. O Léo foi convidado a ser secretário e eu assumi o mandato. E como professora… Mas isso em 2020? Em 2020. Enfrentei a eleição. Dessa vez eu tive R$3.000 de fundo partidário. E aí você ficou em segundo lugar atrás Fiquei dele. em segundo lugar. Na federação, né? E foi uma campanha muito louca. A gente saiu de casa, juntei os meus amigos. A galera da UJS. A gente saía de casa às 7 da manhã e voltava 2 da manhã todos os dias, durante 45 dias. Era uma campanha muito louca. Um negócio de doido. E a gente achando assim, cara, se a gente fizer 1.000 votos de novo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom se a gente fizer 1.000 votos de novo. E aí a gente fez quase 2.000. Fiz 1.800 votos nessa eleição, que pra Niterói é muito voto. Niterói é uma cidade pequena, né? E aí bati na trave, fiquei como primeira suplente. Léo foi convidado a ser secretário e eu assumi o mandato. De imediato, assim. Fiquei por 1 ano e meio. E o que é muito doido é que, como eu já tinha um envolvimento com o movimento negro, com essa coisa… E por estar na comunidade, e eu não saí da comunidade, continuei morando lá na mesma casa que eu moro. Esse público começou a me acessar. Quando eu entrei no mandato, eu achava que eu ia ser o mandato da educação. Que eu ia poder mexer nas escolas, babá, porque afinal de contas eu tinha ido fazer política pra isso. Claro. Pra fazer mais do que eu fazia em sala de aula. Eu virei vereadora pra mudar a educação, pra mudar as escolas, pra mudar tudo. E começou a bater na minha porta a violência policial. Então, na minha comunidade, e aí, cara, eu tô ali. Então era eu saindo de dentro de casa pra subir, bater de frente com viatura, com a polícia de maneira direta. E outras… Niterói viveu um processo muito bizarro. Niterói, hoje, segundo o último relatório da OAB, é campeã em prisão por reconhecimento facial. Gente, isso é muito bizarro. E nós tivemos casos muito emblemáticos de prisões bizarras. Desde um menino que foi preso com um violino, por reconhecimento facial, que é um músico da cidade, até um outro que foi indiciado 5 vezes pelo mesmo crime por reconhecimento facial com uma foto que foi pega do Facebook dele. Gente. E eu comecei a acompanhar esses casos e acompanhar essas… Tanto que eu falo, se alguém for preso em Niterói e for inocente, meu telefone vai tocar. Porque isso acabou se construindo como uma referência. E é muito doido como isso virou. Eu passei a ser reconhecida pelas comunidades de Niterói. Então eu falo que hoje a coisa que eu mais gosto na política é que em qualquer favela que eu vou, a galera fala, você é vereadora do Palácio. Mas você ficou só 1 ano e meio? Eu fiquei 1 ano e meio. Por quê? Porque o Léo disputou a última eleição estadual. E aí eles têm que licenciar do governo, né? Pra disputar. Aí ele voltou pro mandato e depois continuou o mandato. E aí eu dei uma virada, porque eu assumi a gestão do Maquinho. Quando você saiu do mandato? Quando eu saí do mandato. O Maquinho é um equipamento cultural que é o único prédio… é o único equipamento cultural numa favela em Niterói.
Sim. E é o único prédio desenhado pelos Oscar Niemeyer numa favela no Brasil. No mundo, eu acho. Com certeza. Acho que não. Com certeza. Ninguém mais botou Niemeyer em cima de favela. E ele foi fechado depois da pandemia. E depois ele ficou lá. E esqueceram do Maquinho. E durante o mandato eu brigava muito. Temos que abrir o Maquinho, temos que abrir o Maquinho, temos que abrir o Maquinho, temos que abrir o Maquinho. Mas fazer gestão pública em território de favela é difícil, né? Porque não é o Estado que manda na favela. Então ninguém queria pegar, a galera achava que era um problema, que era dor de cabeça, é apurrinhação, não dá retorno, não dá voto. O Palácio sempre foi visto como uma comunidade rebelde. O Palácio é o nome da comunidade? O Palácio, comunidade. Na verdade, o nome oficial é Morro do Ingá, mas a gente chama de Palácio. Porque embaixo tem Porque embaixo tem o Museu do Ingá. Hoje o Museu do Ingá, mas era o Palácio do Governador. E o morro é atrás desse palácio. E tem uma história de luta. A associação foi fundada por duas mulheres e elas garantiram terreno, fizeram manifestação que botaram as crianças pra parar os tratores. A comunidade é uma puta história. E ela é de frente pro MAC. O Maquinho foi construído de frente pro MAC. Foi um projeto do ex-diretor do MAC, o Vergara, que coordenava o eixo de educação, que conseguiu uma verba e tal, e construiu o Maquinho, levantou. Então o Palácio tem uma geração de artistas vivendo na comunidade. Então não é uma comunidade que a galera chega lá e faz o que quer. Então, como não dava voto, ninguém queria pegar. E aí eu falei, cara, mas isso é uma desmoralização pra mim. A única favela de Niterói que tem uma vereadora dentro. Pois é. Então um negócio abandonado. E aí quando acabou o meu mandato, quando eu saí, né, o governo me convidou pra assumir um espaço. E aí se ventilava várias coisas, eu falei, eu quero abrir o Maquinho. E a galera falou, Maquinho, mas vai te dar tanto trabalho. Vai se meter numa furada. Tanto trabalho abrir aquilo ali. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Sim. E aí fomos pra lá, eu e minha equipe. E, né, burocracia de máquina pública. Sim. Então, meses e meses, até sair um orçamento, até sair um negócio, até sair um sei lá o quê. Ficamos ali, fizemos um primeiro evento que a gente chamou de Ocupa o Maquinho. A gente pegou todo mundo na história do Maquinho, que já tinha feito alguma coisa ali. Montamos o evento e falamos, tamo com a porta aberta, a chave tá na minha mão, equipamento aberto. Quando chegar dinheiro, quando chegar as coisas, a gente vai fazer com dinheiro, com coisa. Mas estamos de porta aberta. E fizemos. E ficamos ali. E começamos a construir o plano de gestão. Porque pra mim era muito claro, e o Maquinho tem uma história super interrompida, assim. Já foi da Secretaria de Educação, já foi da Secretaria de Ciência e Tecnologia, já foi da Cultura. Quando eu entrei, a gente levou ele pra Secretaria de Governo. Ele era um filho que ninguém queria. Ele era um filho que ninguém queria. E é um negócio, assim, espetacular, de bonito, de potente. Tem um estúdio de gravação dentro, tem salas enormes, enfim, maravilhoso o lugar. E, inclusive, quando eu fundei o pré-vestibular, lá na comunidade, a gente usava o espaço do Maquinho. Numa gestão passada que tinha tido lá de um cara que era muito bacana, inclusive um super parceiro. Enfim, pegamos o Maquinho e começamos a fazer. E eu falei, cara, isso aqui precisa ser um lugar que faça… Primeiro, que faça essa comunidade reconhecer a própria história. Porque, inclusive, depois que a gente foi morar lá, muitos outros estudantes foram também. E a gente fundou o pré-vestibular, inclusive, por conta disso. Porque eu ficava muito incomodada da galera tá indo morar na favela e não entregar nada pra essa comunidade. Não retribuir, né? Exatamente, assim, pô, a gente vem aqui, mora, tudo bem, a gente é pobre, a gente tá aqui porque o aluguel é barato, mas, pô, precisa fazer alguma coisa, precisa devolver. E a gente funda o pré-vestibular nesse intuito, e o movimento continua. Hoje ele é um projeto de extensão da UF, caminha com as próprias pernas. Que massa. Tá lá. Atende o Palácio e outras comunidades, tá muito maior. E aí, a gente começa a fazer esse movimento lá de tornar o Maquinho uma referência de museu de favela. Então a gente começa construindo, e hoje tem lá uma exposição que conta a história da comunidade, a partir dessas duas mulheres. Porque aí eu vou resgatando essa minha experiência da educação, né? O que falta pra gente ter a mesma autoestima que essa outra galera? Pra gente se orgulhar, né? Se orgulhar do que a gente produz, se orgulhar exatamente, sabe? Pra gente não querer só reproduzir o que o outro diz pra gente que é bom, né? Porque eu tinha muito esse incômodo, assim, tá? Aí eu vou… E isso é uma coisa que eu fiz muito no início da minha trajetória, por exemplo, na escola pública. Então, tudo que toda a cultura daquelas crianças brancas que eu aprendi, eu vou levar pra essas crianças aqui. E em determinado momento eu percebi que eu tava fazendo uma colonização ao contrário, né? Tipo, cara, não, essas crianças aqui, elas têm uma cultura. Elas produzem uma cultura.
A gente produz uma cultura. E eu falei, cara, o Maquinho ele vai ser uma referência de museu de favela. Primeiro, eu tenho 2 objetivos aqui. Primeiro, fazer com que o Maquinho seja grande a ponto de ninguém nunca mais esquecer que ele está aqui. Ninguém nunca mais vai poder fechar essas portas e esquecer que a gente está aqui. E segundo, que é falar pra essa cidade que a gente faz parte dela. Niterói é uma cidade com 7º IDH do Brasil, que tem 30% da sua população nas classes A e B, mas é a campeã em desigualdade racial. E acho que é a 4ª em desigualdade social. Então, quem tem grana e quem é pobre é muito pobre. E a gente vê a divisão espacial, né, para que a gente esqueça que essa população pobre, ela tá ali. Que ela faz parte disso. Ficar invisível, né? Exatamente. Tanto que lá no palácio tem um muro que a gente chamava de Muro da Vergonha. Porque ele foi levantado para impedir que a comunidade avançasse pra Boa Viagem, que é o bairro Nobre. Então eu falei, bom, então agora todo mundo vai lembrar que o palácio está aqui. E a gente começou esse movimento e fizemos, né, essa gestão que hoje conseguiu. Acho que a gente conseguiu chegar a esse lugar. Onde você queria. Exatamente. E, enfim, me licenciei recentemente agora por conta da pré-campanha, né? Porque a gente precisa sair do governo, porque é máquina pública, né? Entendido como uso de máquina pública. Então, me licenciei, minha equipe tá lá, tocando a gestão. E eu voltei pra Fundação Municipal de Educação, que é onde eu sou concursada, né? E fico até o período da campanha de fato. E aí eu falei, olha, agora eu quero então mexer com a educação antirracista. Quero olhar isso, quero acompanhar. E tô lá no núcleo que tá desenvolvendo políticas, estruturando políticas para combate ao racismo nas escolas. Exatamente, tô lá, por enquanto. E a campanha vai começar? A pré-campanha já tá rolando. A pré-campanha já tá rolando. Hoje em dia, antigamente as eleições eram super longas, né? A gente ficava 3 meses em eleição. O que pra candidatos pobres, como eu, é péssimo, porque você não tem grana pra sustentar. Claro. 3 meses de eleição. Agora foi reduzido, são 45 dias, mas a gente divide o período da pré-campanha. Então e o que na pré dá pra fazer alguma coisa? Na pré dá pra fazer várias coisas. Você pode ter material, mas você não pode ter número. Você pode pedir apoio, não pode pedir voto. Você ainda não é candidato, porque depende da homologação das chapas do partido, né? O partido vai fazendo o seu processo de convenções. Agora, as federações, que são novas… Não é a mesma coisa que coligação. Mas também é uma união de partidos. Então, o PCdoB é federado com o PT e o PV. Então, a nossa federação vai ainda fazer seu processo de conferência interna Mas as pré-candidatas vão aparecendo, né? Exatamente, elas vão se mostrando. Como eu já tive… e é isso, né? Você percebe o desconhecimento das pessoas sobre a política. Muita gente não sabe que eu não sou mais vereadora. Muita gente acha que eu continuo… Eu tava na gestão do Maquinho, a galera achava que eu era vereadora e gestora do Maquinho. E tá tudo bem. Mas, eu tô agora nesse outro processo. Porque… E eu falei isso muito recentemente. Primeiro que eu acho que eu sou fruto da ajuda de muita gente. Seria muito egoísmo usar tudo isso que eu aprendi e me tornei pra, sei lá, pra ganhar dinheiro, pra… que dava pra fazer, ou pra tirar proveito próprio, sabe? Infelizmente, ainda somos poucos querendo mudar as coisas. Então, se eu tenho as habilidades necessárias e tive apoio pra chegar até aqui, é melhor um de nós fazer do que quem quer nos fazer mal. E eu percebi essa referência, assim, de eu ir em outras comunidades inclusive que têm questões com a minha comunidade. Ela disse, não, você pode entrar, porque você é como nós. Você tá falando por nós. O sentido da representatividade real, exatamente. Né? E aí eu percebi que eu não podia abrir mão disso, porque não era sobre mim. Não é sobre a minha vida, não é mais sobre o que eu quero fazer. É sobre o que muita gente espera que a gente consiga fazer. Então… é melhor fazer. Você tá nesse momento, já aceitando o processo. Já aceitei. Agora já tomei gosto. Já se apaixonou? Já me apaixonei. Eu sou muito apaixonada. Eu gosto sempre de estar apaixonada pelas coisas. E embora a política seja um ambiente… Inóspita, essa é a palavra. Então, eu fiquei super deprimida no início do meu mandato. Porque eu saí da escola. Eu só convivia… Primeiro, eu só convivia com mulheres. Que já muda muito completamente a atmosfera do ambiente. Com crianças, que tudo bem, atazanicava meu juízo, mas todo dia tava ali, eu te amo. É uma potência de amor também. Entendeu? O foforômetro tava sempre lá em cima. E eu caí num ambiente, primeiro, onde todo mundo é teu inimigo, porque todo mundo tá disputando o mesmo voto que você.
Por mais que a gente construa relações de afeto, e eu fiz amigos na política, no frigir dos ovos, ninguém cortaria a própria carne pelo outro. Eu não vou cortar a minha e ninguém vai cortar a dele por mim, né? Então… E sendo mulher, eu fui a vereadora mais jovem da última legislatura no meu município. Só éramos 3 mulheres na Câmara. 2020, né? 2020. Há 4 anos atrás. Exatamente. Então, assim, as pessoas acham que você não sabe o que você tá fazendo. As pessoas acham que elas vão passar a mão na tua bunda e você não vai perceber. Que o seu projeto não vai ser votado e você não vai ligar, não vai brigar por isso. O assédio é uma coisa muito sutil e pequena. E o tempo todo você precisa ter uma… Eu costumo dizer muito isso, assim. Saber o tamanho que você tem e qual briga você pode comprar. Eu preciso sobreviver a esse lugar. É estratégia, né? Política precisa de estratégia. Preciso sobreviver. Não é só sair brigando. O que é doloroso. Então você engole, eu falo pra… Pois O que precisa pra fazer política? Tomar o omeprazol. A Aniele… Quando a Aniele veio, que ela falou que a Marielle sabia engolir muito mais, entendeu? Do que ela, por exemplo. E é isso, são várias habilidades, entre elas essa aí. De saber a hora certa de falar. E é um diferencial de sobrevivência. Também. Nesse ambiente. Sim. De vez em quando eu conseguir vir pra um daqueles caras que eu achava que nunca ia ter a menor empatia comigo. E falar assim, vamos botar esse projeto hoje? Vamos. E eu zoo isso, que eu falo que a minha experiência mais engraçada na Câmara foi porque lá em Niterói, a gente teve uma vereadora que é lésbica. A V aprovou o Dia da Visibilidade Lésbica. A gente tem a Beni, que é vereadora, aprovou o Dia da Visibilidade Trans. Eu falei, opa, pera aí que eu vou marcar o B, que eu tô aqui. E aprovei o Dia da Visibilidade Bissexual. E eu percebo a diferença. Primeiro, de ter tido alguém antes, porque quando a Verônica aprovou o Dia da Visibilidade Lésbica foi um quebra-pau. A Beni, por ter outras maneiras de conduzir, teve muita dificuldade de aprovar o Dia da Visibilidade Trans. E eu aprovei o Dia da Visibilidade Bissexual por unanimidade. Ninguém se manifestou contra. Nem o vereador Bolsominion, ele fingiu que não viu que estava sendo votado. Então eu percebo como a construção dessas relações, elas são necessárias pra gente conseguir, às vezes, dar um passo pra frente. Eu brinco com isso, falo, tem que tomar uma omeprazol pro estômago aguentar. Mas, ao mesmo tempo, ter certeza do porquê que você tá fazendo. Ah, tá bom, tô engolindo esse sapo aqui, por quê? Nossa, isso feriu meu ego de uma maneira, tô deixando esse macho fingir que eu não sei fazer meu trabalho. Mas por quê? Isso vai resultar em quê depois? E eu acho que a Marielle, inclusive, era um grande exemplo disso. Ela tinha uma capacidade de execução na política que, para um vereador da oposição, é muito difícil. Precisa ter muita habilidade. E ela era exímia nesse sentido, não à toa se tornou o símbolo do que se tornou e sofreu uma violência tão brutal. Porque incomodou esse ponto. E eu acho que é uma lição, assim, pra gente não fazer… Não se faz política com fígado. E eu comecei a perceber isso quando eu ia pro plenário, sabe? Ninguém que tá operando maldade faz aquilo com sangue nos olhos. Eles estão sempre tranquilos. Eles sempre têm tranquilidade no que eles estão fazendo. Eles sempre estão… Eles pensam, né? Eles estão só ali, fazendo. Então, se a gente vai com o fígado, não vai acontecer se a gente sofrer. Então, aprender até essa queda. Foi muito difícil no começo. Imagino. Porque a exposição da sua figura, né? As pessoas são muito agressivas contra mulheres. Os eleitores, inclusive, gente que vota em você. Porque é óbvio que em algum momento eu não vou ser tão radical quanto as pessoas estão esperando que eu seja. E quanto mais tempo você passa na política, mais gente você agrada e mais gente você decepciona também. E quando as pessoas vêm pra cima de você, quando você vê a tua cara num card te chamando de traidor, e você vendo o aperto que você tá passando lá dentro, você fala, cara, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? É uma loucura. Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Então, eu diria que esse é talvez o lado difícil. O revés, assim. Ao mesmo tempo, eu me lembro disso, do dia que a gente fez o primeiro grande evento no Maquinho, com grana, com orçamento próprio. Um equipamento que viveu 15 anos sem ter orçamento, teve pela primeira vez. Mas porque ficou 15 anos fechado? Não. Ele existiu por 15 anos sem um orçamento próprio. Vivendo de projetos e babá. Ficou 3 anos fechado. 3 anos E quando a gente reabriu e conseguiu um orçamento pela primeira vez, e contratou as pessoas e tal, eu falei, cara, eu engulo sapo por isso aqui. Então, quando a gente inaugurou o Médico de Família, que é o posto de saúde da minha comunidade, que eu fiquei brigando, e falei, é por isso aqui. Sim. Então… É a diplomacia.
pra poder realizar. Que é muito desafiador, mas é isso. É um aprendizado. E eu acho que pra gente como eu fazer uma parada dessa, é entender também essas minúcias de coisas que a gente nunca viu. Porque quando eu vou pros conflitos políticos, né, e pras coisas que a gente precisa fazer, eu vejo o quanto o mundo desconhece. Quanto eu mesma, com 10 anos de partido, desconhecia esse universo que… Eu fiz meu aniversário recentemente. E, enfim, foi uma festa com todo mundo, com a galera que a gente organiza e tal. E aí o meu companheiro, que é uma pessoa completamente fora da política… Graças a Deus. Ele chegou em casa e falou assim: achei muito interessante essa política sua. Eu falei, como assim? Aí, depois da festa, né? Você juntou um monte de pobres e falou, vamos fazer política. Aí eu falei, acho que é basicamente isso. E aí eu percebo o quanto é estranho para as pessoas verem gente comum fazendo isso. Mas essa é a grande revolução, né? E quando Porque era um plano de poder, deixar todos os pobres afastados da política. E quando eu entrei, eu falei isso. Só tem uma coisa que eu exijo. Eu preciso continuar sendo eu. Então, eu vou continuar bebendo minha cerveja. Eu vou continuar me relacionando com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. E reafirmando o que eu quiser. E eu quero que as pessoas entendam que eu posso sair doidona do boteco, mas que eu também vou defender alguém quando a polícia invade uma comunidade. Que eu me relaciono com as pessoas que eu quero, do jeito que eu quero, mas que eu tô aqui fazendo o meu trabalho. E que ser alguém comum não interfere no que eu faço. Não interfere na minha… Pelo contrário, traz humanidade pra aquilo que você faz. Exatamente. A minha equipe zoa que fala que tem candidato que vai pra agenda e quer sair em 15 minutos. E a minha equipe tem dificuldade de me tirar da agenda pra me levar pra outro lugar. Porque se eu sentar, me der uma cerveja, eu começar a bater um papo, acabou. Eu quero ficar ali. Porque não dá pra… Eu faço política porque eu gosto das pessoas. Sim. Eu acho o mundo Gosta lugar… de gente. Eu gosto de gente. Eu acho o mundo um lugar horrível. Mas as pessoas são talvez a coisa mais legal que tem no mundo. Então… Poder continuar com as pessoas, poder continuar… Eu odiaria. Acho que eu morreria se eu tivesse que ser aqueles políticos que ficam assim… A pessoa que anda empalada. Cara, é desesperador, assim, imaginar. E não teria sentido eu fazer isso se eu fosse me comportar igual aos políticos tradicionais. Então eu faço questão de dizer que eu falo besteira, eu sou doida, eu bebo cerveja, eu sou macumbeira. E eu faço política, e faço com seriedade, faço bem. Que bom. Então… Esse é o desafio de convencer as pessoas disso. Porque ainda tem muito preconceito pra uma mulher preta, favelada, reafirmar, sou favelada. Porque você não sai da favela, porque eu me sinto segura aqui, entendeu? Eu vou no condomínio dos meus amigos e o porteiro me manda pro elevador de serviço. Eu vou pagar caro o condomínio pra morar num lugar desse? Claro que não. É verdade. Eu vou ficar na minha favela que o bar lá de cima faz conta pra mim quando eu tô pobre. Que se meu açúcar acabar, eu bato aqui, a tia me dá. Então… É o lugar onde eu me sinto viva, onde eu me sinto bem, onde as pessoas parecem comigo. Eu não vou sair de lá pra passar humilhação fora. Porque não anda escrito vereadora na minha testa. Eu continuo… Preta anda. Sim. Então, tem coisa que eu não me disponho a passar. Ai, Valquíria, adorei te conhecer. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu falo muito já. Tá bom. Não, mas você veio aqui pra falar. Você veio aqui pra falar. Pior é quando não fala. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Eu tinha um super preconceito com podcast, sabia? Porque na verdade, eu não tinha preconceito. Eu me recusava a gravar porque eu não ouvia podcast. Eu falava, é um absurdo eu fazer os outros me ouvir se eu não vou ouvir as pessoas. E aí, depois do primeiro que eu gravei, eu comecei a achar interessante. Eu falei, tá bom, agora eu vou. Então, destravamos essa porta. Então, eu fiquei super feliz de vir aqui. É uma ferramenta de comunicação maravilhosa, né? Muito potente. O nosso não é só áudio, né? Tem câmeras, então você vai passar bem linda lá no YouTube. Então, por favor, divulgue para todos assistirem. Boa sorte na sua trajetória, que você continue ousada, megalomaníaca e dominando o mundo, dona de Nicterói. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Parabéns. A você. Conte comigo. E obrigada por promover esse espaço pra mulheres. Sim. Eu lembro que quando eu vi o nome do podcast, eu falei, será que eles vão pedir? Porque tem um detalhe meio engraçado que eu não conto pra ninguém, que eu sou defensora da não monogamia, não monogâmica há muitos anos. E eu falei, será que é a primeira vez que eu vou falar disso? Mas você pode de falar. De que será? Não, eu tô não monogâmica praticante. Não praticante agora. Não monogâmica fiel.
Mas enfim, é uma parada que quase nunca aparece, assim. E aí, quando eu vi o nome, eu falei, será que é sobre essas coisas do podcast? Aí foi ouvir. Eu falei, não, cara, é muito melhor do que isso. É sobre tudo. É sobre tudo. E é Sobre maravilhoso tudo. falar sobre isso tudo. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Boa sorte. Tô Obrigada. torcendo, tá? Beijo, gente. Senta direito, garota.